Você já imaginou o que acontece quando uma superpotência decide tratar cartéis de drogas como terroristas internacionais? Pois foi exatamente isso que os Estados Unidos acabaram de fazer. Uma decisão que muda completamente as regras do jogo e que abre espaço para operações militares reais com drones, navios de guerra e forças especiais patrulhando o Caribe. E o mais impressionante, tudo isso é amparado por lei. Donald Trump assinou uma ordem executiva histórica que classificou oficialmente diversos cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Entre eles, nomes que você certamente já ouviu: Tren de Aragua, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas e outros. Essa nova designação transforma o combate às drogas em uma guerra legítima. Agora, os Estados Unidos não estão apenas enfrentando criminosos. Estão em um conflito armado não internacional contra grupos que, segundo o governo, possuem armamento pesado, estruturas paramilitares e poder financeiro comparável ao de pequenos exércitos. A mudança foi comunicada ao Congresso em um documento que afirma: os cartéis se tornaram forças armadas não estatais, com capacidade para atacar e matar cidadãos americanos. Portanto, serão combatidos conforme as leis da guerra. Em outras palavras, Washington acaba de dizer ao mundo que vai tratar esses grupos da mesma forma que tratou o ISIS e a Al-Qaeda. E convenhamos, quando os Estados Unidos declaram guerra a um inimigo, o planeta inteiro sente o impacto. Trump foi direto: se tentar envenenar nosso povo, nós o explodiremos fora da existência. É o tipo de frase que define uma nova era, porque na prática, o que ele está dizendo é: não vamos esperar o próximo ataque, vamos agir primeiro. Essa doutrina preventiva muda completamente o equilíbrio de poder no hemisfério. E há mais. Essa decisão não é apenas simbólica. Ao transformar os cartéis em organizações terroristas, o governo americano ganhou autorização para usar força militar fora do território nacional, sem precisar de aprovação do Congresso em cada caso. Pode empregar drones, navios e mísseis guiados para eliminar alvos no mar ou em áreas controladas por narcotraficantes. É uma carta branca que antes só era usada contra inimigos como o Estado Islâmico. Agora imagine o impacto disso na América Latina. Regiões que antes serviam apenas como rotas de tráfico estão sendo monitoradas por satélites e aviões de reconhecimento. Bases estratégicas, como a de Porto Rico, se transformaram em centros de vigilância aérea. E analistas já apontam que essa nova abordagem tem um objetivo muito maior do que apenas cortar o fluxo de drogas. Ela reforça a presença militar americana no Caribe e na América do Sul, em um momento em que potências rivais observam atentamente cada movimento. Um detalhe que pouca gente sabe: esse tipo de classificação dá aos Estados Unidos poder para aplicar sanções financeiras e criminais não só aos membros dos cartéis, mas também a qualquer empresa ou pessoa que faça negócios com eles. Bancos, portos e companhias aéreas podem ser atingidos se forem suspeitos de auxiliar esses grupos, mesmo que indiretamente. Isso amplia o alcance da guerra muito além dos campos de batalha. E antes que alguém diga que é exagero, vale lembrar: essas mesmas estratégias já foram usadas no Oriente Médio e na África, com resultados devastadores para grupos terroristas. A diferença é que agora o alvo está dentro do continente americano, e é aí que tudo muda. O memorando oficial também cita números alarmantes. Dezenas de milhares de americanos morrem todos os anos vítimas de drogas produzidas ou transportadas por esses cartéis. Essa foi a justificativa central de Trump: proteger a população americana de uma ameaça que, segundo ele, atua com impunidade e poder militar. A mensagem é clara: essa guerra é uma questão de segurança nacional. Você percebeu como a retórica mudou? Antes se falava em guerra às drogas. Agora é guerra aos terroristas do narcotráfico. É mais do que semântica. É uma virada de paradigma. Significa que qualquer ataque contra um cartel é, na visão americana, um ato de autodefesa. E quando um país com o poder dos Estados Unidos diz isso, bem, o resto do mundo presta atenção. Talvez essa seja a maior curiosidade de todas. O combate às drogas virou uma guerra militar, travada com a mesma estrutura, a mesma linguagem e a mesma estratégia usada em operações contra o terror. Uma guerra sem fronteiras, sem uniformes e sem bandeiras.
Mas o que começou com um decreto em Washington está se transformando rapidamente em uma operação global. E a partir daqui, você vai entender como essa doutrina ganhou forma no campo de batalha, com ataques reais, navios interceptados e o Caribe se tornando palco de uma ofensiva que pode mudar o destino da região. Agora veja isso. Os Estados Unidos não estão apenas fazendo ameaças. Eles já começaram a agir. Logo depois da assinatura do memorando, as palavras se transformaram em ação. Os Estados Unidos partiram para o ataque, e o primeiro alvo não foi um bunker escondido no deserto, mas sim o Mar do Caribe. A nova guerra começou em silêncio, entre ondas e radares, e em poucos dias os resultados já estavam estampados nas manchetes. Em 2 de setembro, um navio identificado pela inteligência americana como vinculado a organizações narcoterroristas foi interceptado e destruído em águas internacionais próximas à Venezuela. 15 dias depois, um segundo ataque, e no dia 20, o terceiro. Quando todos achavam que seria o fim, veio o quarto. Uma operação que deixou claro que o novo conflito não seria apenas simbólico. A declaração do secretário da Guerra, Pete Hegseth, não deixou dúvidas. Sob ordens do presidente Donald Trump, ordenei um ataque cinético letal contra um navio de narcotráfico afiliado a organizações terroristas. 4 narcoterroristas masculinos foram mortos na operação. Nenhum militar americano foi ferido. A embarcação transportava narcóticos destinados a envenenar nosso povo. Esses ataques continuarão até que a ameaça termine. Foi a primeira vez que o governo americano usou o termo narcoterroristas em um comunicado oficial, marcando o início de uma política militar que trata traficantes como combatentes armados. Os detalhes chamaram atenção. O navio foi destruído em pleno mar, fora das águas territoriais venezuelanas, mas em uma rota conhecida por tráfico intenso. A operação envolveu drones de reconhecimento e caças de patrulha marítima, que monitoraram o alvo por horas antes da ofensiva. O ataque foi rápido, preciso e sem margem para erro. E ao contrário do que acontecia em operações anteriores, o governo americano divulgou as imagens, mostrando ao mundo que estava cumprindo o que prometera: eliminar a ameaça antes que ela cruzasse o continente. Mas o mais importante veio depois. Hegseth confirmou que essas ofensivas não se limitariam à Venezuela. O memorando presidencial não cita nomes de países, apenas define o alvo como qualquer organização terrorista de caráter transnacional. Isso significa que a caçada está aberta. Navios, aviões e bases em diferentes pontos da América Latina já estão de prontidão. Se uma embarcação for identificada como rota de narcotráfico em direção ao território americano, ela pode ser abatida, independentemente da bandeira que carrega. E é aqui que entra outro fator decisivo: a cooperação internacional. O embaixador americano na ONU, Mike Waltz, revelou em entrevista que outros países da região estão apoiando essas operações, inclusive com fornecimento de informações e autorização para sobrevoos. Ele explicou que as gangues e cartéis operam como redes transnacionais, movendo drogas, armas e dinheiro entre o Caribe, a América Central e a América do Sul. Segundo ele, o presidente Trump deixou claro: não é apenas uma questão de fronteira, é uma questão de segurança continental. Waltz também destacou o papel da ONU, que aprovou a criação de uma força internacional para combater gangues armadas no Caribe, especialmente no Haiti, um dos principais pontos de trânsito de armas e drogas na região. Essa força, formada sob o comando do Conselho de Segurança, permite ações preventivas contra navios suspeitos e líderes de gangues ligados aos cartéis. O princípio é simples: não esperar o ataque, agir primeiro. E é aí que os Estados Unidos entram com seu poder de fogo e sua logística militar. Essa coordenação representa uma mudança profunda. Pela primeira vez, uma operação contra o narcotráfico é conduzida sob o guarda-chuva da ONU, mas com a liderança direta de Washington. É o casamento entre diplomacia e poder militar. E como lembrou Waltz, os Estados Unidos não precisam fazer tudo sozinhos, mas ninguém faz nada se eles não liderarem. O curioso é que, enquanto muitos ainda enxergam essa guerra como uma simples ofensiva antidrogas, os bastidores mostram algo muito maior: um redesenho geopolítico do Caribe. Bases navais foram reforçadas, rotas aéreas monitoradas
e o espaço marítimo se transformou em uma das regiões mais vigiadas do planeta. E isso tudo em poucas semanas. Agora veja isso. Enquanto Maduro tenta convencer sua população de que se trata de provocações estrangeiras, os Estados Unidos ampliam discretamente sua presença militar na área. O que começou como uma operação contra o narcotráfico está se tornando uma campanha coordenada, com apoio internacional e presença armada constante. E no meio dessa movimentação, uma coisa é certa: o Caribe nunca mais será o mesmo. Enquanto as operações navais avançavam, os Estados Unidos reforçavam discretamente o seu domínio sobre o Caribe. A nova doutrina não se limitava ao mar, ela também alcançava os céus. Caças, drones e aeronaves de reconhecimento começaram a sobrevoar a região em missões quase diárias. O Comando Sul-Americano das Forças Armadas, o US Southern Command, intensificou sua presença com um poder aéreo e naval que não se via ali há décadas. A mensagem era clara: qualquer navio, avião ou comboio suspeito seria identificado, monitorado e, se necessário, eliminado. Nos últimos meses, o Caribe se transformou em uma verdadeira vitrine do poder americano. O USS Lake Erie, o USS Sampson, o USS Gravely, o USS Jason Dunham e o USS Newport, um submarino de última geração, foram deslocados para a região. Essas embarcações formam uma rede de ataque e defesa capaz de neutralizar ameaças a centenas de quilômetros de distância. Somadas às patrulhas aéreas e aos sistemas de radar avançados, elas criam uma barreira quase impenetrável. Os números impressionam. São dezenas de aeronaves e mais de 2.000 militares envolvidos apenas nas forças destacadas para o Caribe. Mas o centro de tudo isso está em Porto Rico, onde uma base aérea se tornou o principal ponto de apoio para as missões. Lá estão estacionados 10 caças F-35, a joia da aviação americana. Aeronaves furtivas, invisíveis aos radares, capazes de realizar ataques de precisão a grandes distâncias. E aqui vai uma curiosidade que quase ninguém sabe. Embora Porto Rico seja um território dos Estados Unidos, ele não está automaticamente protegido pelo artigo 5 da OTAN. O motivo é geográfico. O artigo cobre apenas territórios acima do Trópico de Câncer e Porto Rico fica logo abaixo dessa linha. Isso significa que, em caso de ataque, o país precisaria solicitar uma consulta especial sob o artigo 4, pedindo exceção ao tratado. Uma brecha curiosa que mostra como até as potências têm seus pontos sensíveis. Enquanto isso, fontes do Washington Examiner afirmam que o aumento da presença militar americana já é suficiente para tomar portos e aeródromos estratégicos dentro da Venezuela, caso a situação escale. O relatório diz que o tamanho e a variedade dos recursos empregados vão muito além de uma simples operação antidrogas. O nível de armamento, as rotas de patrulha e o padrão de comunicação são típicos de uma mobilização pré-conflito. Em outras palavras, o Caribe está armado até os dentes. E claro, a Venezuela percebeu. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Defesa venezuelano anunciou que 5 F-35 americanos foram detectados próximos ao seu espaço aéreo. Maduro chamou o episódio de provocação, tentando transformar o incidente em um grito patriótico. O problema é que os caças estavam a mais de 75 quilômetros da costa, fora de qualquer violação territorial. Entraram apenas na chamada região de informação de voo, onde, por protocolo, as aeronaves devem se identificar ao controle local, o que, nesse caso, não aconteceu. Mas é aí que entra a ironia. Tecnicamente, os Estados Unidos não violaram nada. Maduro, porém, tratou de pintar o episódio como uma invasão. E para dar credibilidade à história, divulgou vídeos mostrando colunas militares deslocando sistemas de defesa antiaérea S-125. O objetivo? Mostrar força. A realidade? Mostrar desespero. Enquanto a Venezuela espalha propaganda, o Comando Sul publica vídeos de treinamentos reais, helicópteros decolando, navios em formação, soldados simulando desembarques em praias. O contraste é gritante. Um país tenta parecer pronto para a guerra, o outro simplesmente já está. E agora a pergunta que fica: até onde vai essa escalada? Porque o que parecia uma guerra contra cartéis começa a assumir a forma de um confronto militar direto. E quando o Caribe vira um campo de ensaio para caças furtivos, drones e destroyers,
o mundo inteiro percebe que a linha entre segurança e invasão ficou mais tênue do que nunca. A reação de Maduro foi imediata. Em rede nacional, ele acusou os Estados Unidos de violar o espaço aéreo venezuelano e ordenou o reposicionamento urgente de sistemas antiaéreos S-125. As imagens mostravam caminhões atravessando estradas e soldados montando baterias. Mas o tom era mais teatral do que estratégico. Na prática, os caças americanos estavam fora da área de soberania, e o governo venezuelano apenas tentava transformar o incidente em propaganda. Enquanto isso, o Comando Sul divulgava suas próprias imagens, exercícios reais da Marinha e dos fuzileiros navais americanos, simulando desembarques e interceptações. A diferença era evidente. De um lado, ensaios de guerra, do outro, demonstração de poder. Maduro tenta se mostrar preparado, mas internamente enfrenta deserções e desconfiança até dentro das Forças Armadas. A ironia é que quanto mais ele grita por soberania, mais o cerco se fecha. Porque o que começou como uma resposta a cartéis já está minando sua autoridade. O medo da população cresce, e a presença americana ao redor da Venezuela agora é constante. As fronteiras marítimas viraram uma zona de vigilância, e cada radar ligado em Caracas sabe: qualquer erro pode ser o início de algo muito maior. Entre os alvos dessa nova guerra está o Trem de Aragua, um dos cartéis mais temidos da América Latina. Originário das prisões venezuelanas, o grupo se espalhou por mais de 10 países, controlando rotas de tráfico, extorsão e contrabando. Estima-se que seus lucros anuais ultrapassem US$ 1 bilhão, com redes ativas no Brasil, Chile, Colômbia e Peru. É por isso que os Estados Unidos passaram a tratá-lo não como uma quadrilha comum, mas como uma organização terrorista. Junto a ele estão os cartéis mexicanos Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, ambos com histórico de ataques armados, exércitos privados e arsenais equivalentes aos de forças regulares. Agora, todos estão oficialmente na lista negra de Washington. Isso permite que o governo americano bloqueie bens, prenda colaboradores e autorize ações militares diretas. E é justamente isso que preocupa regimes como o da Venezuela. O fato de que, com um simples decreto, os Estados Unidos podem agir sem aviso em qualquer ponto do hemisfério. Essa não é mais uma guerra contra as drogas. É uma guerra contra redes criminosas que desafiam fronteiras. E pela primeira vez, essas fronteiras estão sendo redesenhadas não por tratados, mas por mísseis e satélites. A ONU entrou oficialmente no jogo. Sob o comando dos Estados Unidos, foi aprovada a criação de uma força internacional de repressão às gangues e cartéis que operam no Caribe, especialmente no Haiti. O Conselho de Segurança concedeu um mandato para agir preventivamente contra embarcações suspeitas e líderes ligados ao tráfico, algo inédito em décadas de atuação. Países como Panamá, Quênia e República Dominicana já se juntaram à coalizão, fornecendo apoio logístico e informações estratégicas. Para Washington, isso representa mais do que um gesto diplomático. É a legitimação global da guerra contra os cartéis. Agora, cada operação tem o selo da ONU e o respaldo das potências que reconhecem o narcotráfico como uma ameaça à segurança internacional. E a ironia é clara. Enquanto muitos países tentam equilibrar discursos e neutralidade, os Estados Unidos agem. Transformaram o combate às drogas em uma aliança militar global. E com a ONU do seu lado, qualquer movimento no Caribe deixa de ser provocação. Passa a ser autorização internacional. O mapa militar da América Latina já começa a mudar. Bases americanas no Caribe, Porto Rico e Colômbia foram reforçadas com sistemas de vigilância, drones e unidades navais permanentes. Cada operação recente serviu de teste para medir a capacidade de reação dos países vizinhos. E até agora, ninguém ousou desafiar diretamente os Estados Unidos. Analistas apontam que a atual presença militar americana é suficiente para controlar rotas marítimas inteiras, garantindo domínio logístico sobre o Atlântico Sul. O Caribe, antes visto como uma zona de comércio e turismo, virou palco de exercícios militares e manobras navais constantes.
Para muitos estrategistas, essa é uma jogada de dissuasão, e funciona. Com satélites, caças e destroyers espalhados pela região, qualquer tentativa de reação ou retaliação é observada em tempo real. É o tipo de poder que não precisa ser usado para ser temido. E agora, com os cartéis na mira e Maduro acuado, o tabuleiro geopolítico da América Latina foi redesenhado, e os Estados Unidos seguram todas as peças. O que começou como uma guerra contra os cartéis se transformou em uma demonstração de força global. Os Estados Unidos provaram que, quando decidem agir, fazem isso com precisão, estratégia e poder incomparáveis. No Caribe, no Haiti e nas águas próximas à Venezuela, cada movimento foi calculado para enviar uma mensagem. Ninguém está fora do alcance. Para Trump, essa campanha não é apenas militar, é política e simbólica. É a reafirmação do papel dos Estados Unidos como potência dominante no hemisfério ocidental. E, com o apoio da ONU e de países aliados, a ofensiva ganhou legitimidade internacional. Maduro tenta resistir com discursos inflamados, mas o cerco está completo. Os drones sobrevoam, os navios cercam e a propaganda venezuelana se dissolve diante das imagens reais de uma marinha americana patrulhando suas fronteiras. Agora a pergunta que fica é: até onde vai essa guerra? Porque, no fim das contas, ela já ultrapassou o narcotráfico. O que está em jogo é o controle do continente, e quem dita as regras é quem tem o poder para cumpri-las. Os Estados Unidos declararam guerra aos cartéis, mas deixaram claro para o mundo inteiro: qualquer ameaça à sua segurança será tratada da mesma forma, com força total. E essa guerra, silenciosa e estratégica, ainda está só começando. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!